Existem algumas funcionalidades no Photoshop que eu uso muito, e elas, obviamente, otimizam muito meu tempo na hora das minhas criações. E se você não conhece, eu vou te apresentar, e além de apresentar, vou te dar um mini tutorial de como usar. E se você conhece, mas não usa, chegou a hora de começar a usar, porque, cara, como eu disse, isso é uma mão na roda e facilita muito na hora da criação. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi da Check Design, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 funcionalidades, 5 atalhos, 5 coisas que eu faço no Photoshop que otimizam muito meu tempo na hora da criação e que me ajuda bastante no dia a dia. Eu sempre falo para você que me acompanha aqui, também no Instagram ou em qualquer outra rede social, que uma das coisas que eu mais gosto é a otimização de tempo, é conseguir chegar no final do dia e ter ali contabilizado, sei lá, 1 hora a menos no meu trabalho, ou então alguns minutos a cada trabalho que eu faço, porque isso a longo prazo conta bastante a favor da minha produtividade. Então eu tô aqui para te passar algumas dicas ou até mesmo alguns hackzinhos que, por mais que você conheça, você precisa se forçar a usar, se forçar a colocar isso no seu dia a dia, né? Transformar isso em hábito para conseguir ter essa otimização de tempo maior aí no seu fluxo de trabalho. E a gente sabe que o Photoshop é muito completo, mas também é muito complexo. Então, quanto mais você utilizar ele ao seu favor e não contra você, quanto mais você colocar atalhos, funcionalidades que vão te ajudar no dia a dia, melhor vai ser na hora de você criar alguma coisa, melhor vai ser para você na hora de otimizar seu tempo e melhor também vai ser para os seus clientes, para as pessoas que você está atendendo, porque daí, né, você vai fazer mais rápido, vai entregar mais fácil, vai entregar de maneira muito mais ágil e isso pode até aumentar o seu valor na hora de cobrar o seu preço ali para você passar um orçamento para um cliente, porque entre você que faz a mesma coisa que o outro designer faz, só que em menos tempo, pô, isso já é uma grande vantagem e você pode cobrar o dobro, o triplo, dependendo do quanto que você já cobra hoje. E aí, como eu sempre falo também, são nos detalhes que um profissional se diferencia de um amador e é para isso que eu tô aqui, para te mostrar nesse vídeo algumas coisas e algumas funcionalidades que eu uso no meu dia a dia. Então, bora para a tela do computador para eu te mostrar a partir de agora. Então vamos lá, vou te mostrar aqui 5 coisas que eu uso no Photoshop que otimizam muito meu tempo, como eu já havia dito. A primeira coisa, que é padrão do Photoshop, assim como todas as outras, mas essa aqui talvez seja o que você mais conhece, é por isso que está inicial aqui na lista, são os atalhos. Então tem atalho aqui, por exemplo, para você criar uma nova camada, tem atalho para você que você já deve conhecer, por exemplo, Ctrl Z é para desfazer alguma coisa que você fez, Ctrl Shift Z é para refazer alguma coisa que você acabou de desfazer e assim por diante. Então, são os atalhos que você pode pesquisar no Google, né? Atalhos do Photoshop, ou vir aqui em editar, aí você desce, vem aqui em atalhos de teclado e você vai ter aqui todos os atalhos para você, ó, Photoshop, arquivo, editar, e você vai clicando e vai aparecendo aqui. Além desses atalhos, que já são padrões do Photoshop, como por exemplo Ctrl Z, Ctrl Shift Alt N, que é para criar uma camada, ou também as teclas, né, de teclado que a gente tem, como por exemplo o B, que é brush, o E, que é borracha, o P, que é a caneta, né, o T, que é o texto, e assim por diante. Tem também os atalhos que você pode criar para coisas que você faz muito no dia a dia, só que não existem atalhos para isso. Vou te dar um exemplo. Eu tô aqui com a minha camada, e essa camada eu acabei de criar. É uma camada que ela tá aqui livre, é uma camada livre. Vamos supor que eu faça aqui um círculo nessa camada com um pincel. Beleza, a partir de agora ela tem uma coisa aqui. Só que essa camada, ela tá em rasterização, né? Ela tá de forma rasterizada. Não é uma camada de objeto inteligente, não é uma camada que você pode diminuir e aumentar tranquilamente. Ó, se eu diminuir muito ela e depois aumentar, ela vai perder a resolução. Isso porque ela é uma camada rasterizada. Então toda vez que eu mexo numa camada rasterizada, que eu aumento ou diminuo, eu simplesmente perco a definição original do projeto, do arquivo, do elemento. Então o que eu preciso fazer para não perder essa resolução original? Eu faço um objeto inteligente dessa camada que estava rasterizada. E aí, a partir do momento que eu diminuo e depois aumento, eu continuo tendo a mesma qualidade. Só que você viu que eu transformei a camada rasterizada em objeto inteligente muito rápido. Algumas pessoas fazem isso com o botão direito do mouse na camada, vem aqui em converter em objeto inteligente, tá vendo? Bem aqui no canto, ó. Isso daqui dá certo, mas você percebeu que são, né, 2 cliques. Você vem aqui, clica com o botão direito, depois vai e clica aqui com o botão esquerdo no converter em objeto inteligente. Como que eu posso fazer isso daqui de uma maneira muito mais rápida? Criando um atalho. Não existe um atalho padrão do Photoshop para transformar em objeto inteligente. É por isso que você vai ter que ir lá em editar, em atalhos de teclado e procurar aqui na parte de camada uma coisa chamada transformar em objeto inteligente ou alguma coisa nesse sentido. Você vai ali no grupo de camadas, você acha esse objetos inteligentes e você acha isso daqui, ó, converter em objeto inteligente. O meu atalho que eu criei para mim é o Option Shift
Command mais. O meu é Mac, é por isso que é Command, Shift, Option. Mas aí no Windows seria o Alt, o Ctrl, o Shift e o mais. E aí eu consigo transformar essa camada rasterizada em um objeto inteligente bem rápido, bem suave. Outros atalhos que eu criei para mim, como por exemplo o Ctrl, Alt, Shift, ponto, que daí eu crio um preenchimento de padrão, que são aquelas coisas que a gente normalmente coloca nos nossos posts, nos nossos layouts, para dar uma incrementada, para dar um complemento no visual, né, no layout. Vamos supor aqui, nessa camada que a gente tinha criado do círculo, que eu quero colocar uma sombra projetada. Ao invés de eu clicar duas vezes aqui, abrir esse painel de estilo de camada, vir aqui em sombra projetada e etc., eu posso simplesmente Ctrl Alt Shift A, e aí eu já abro diretamente lá o sombra projetada já aplicado, e aí eu só mexo aqui nas configurações, bem suave, bem tranquilo. E tem vários outros que eu criei para mim, que são coisas que eu uso no dia a dia. Então, se você vê e começa a perceber que você usa a mesma coisa muito tempo, muitas vezes, em todos os dias, você pode acabar criando atalhos para essas funcionalidades para ser algo muito mais otimizado no seu dia a dia. Uma outra coisa que eu acho bem interessante também no Photoshop são as ações. As ações fica aqui no menu janela, tem aqui ações. A partir do momento que você clica aqui, ele vai abrir para você e você pode criar a sua ação, além de várias que já vêm pré-definidas com o programa. Uma ação que eu criei, que eu uso bastante também, e eu só criei essa por enquanto porque não tive tanto tempo e tal, mas essa talvez seja a que eu mais uso, é a questão do desfoque gaussiano mais o desfoque de movimento. E eu faço isso que é para dar aquele efeito de algo que está movendo, caindo, uma coisa mais tridimensional ou até bidimensional, né, com uma perspectiva dentro de um layout. Então eu vou colocar aqui um círculo, que eu acabei de criar, desse lado, e aqui eu vou colocar um círculo um pouco menor, e aí aqui eu vou colocar um outro círculo menor ainda. Eu tenho esses três círculos. Para eu transformar isso daqui em objetos que estão em movimento, eu preciso transformá-los em objeto inteligente antes. Então eu vou vir aqui com o meu atalho, transformar objeto inteligente cada um, e aí a partir de agora eu aplico a ação nos meus objetos. A ação que eu criei, como eu disse, é desfoque gaussiano mais desfoque de movimento. Então eu já estou aqui com ela selecionada, eu vou vir e vou dar play. A partir do momento ele já colocou lá para mim. Na outra aqui de baixo a mesma coisa e na outra a mesmíssima coisa. E aí, a única coisa que me resta é colocar o tanto de desfoque que eu quero em cada camada, em cada objeto. Então se eu quero colocar mais em uma, eu venho aqui e coloco mais. Se eu quero um movimento maior, né, um desfoque de movimento maior, eu venho aqui e coloco mais também. E aí eu vou simplesmente mexendo assim. Mas a ação já está criada. Então como que faz, por exemplo, para criar essa ação, caso você queira criar? Eu estou aqui e eu vou criar, por exemplo, uma ação de criar uma elipse. Então eu quero criar uma elipse e quero fazer com que toda vez que eu clique na ação do play, essa elipse é criada para mim, porque eu uso muito elipse, eu uso muito esse tipo de elemento e vai me facilitar bastante, né, na hora aí da criação dos meus posts, dos meus layouts, dos meus projetos no dia a dia. Então, vou apagar isso aqui e vou começar a gravar. Nesse botãozinho aqui você começa a gravar. E tudo que você fizer a partir de agora, o Photoshop vai gravar e depois, a partir do momento que você pausar e der play, ele vai replicar o que você fez. Então, eu vou vir aqui na minha ferramenta elipse, vou simplesmente criar uma elipse aqui e aí pronto, vou dar pause. Agora, eu vou vir aqui, vou tirar a visualização da elipse e vou clicar aqui em play. Ele já cria uma elipse para mim ali tranquilamente. E aí, depois eu vejo se eu quero redimensionar, se eu quero aumentar, se eu quero diminuir, etc, etc, etc. E aí vai de você. Isso aqui, as ações, é um mar aberto. Você pode fazer o que você quiser, porque tudo que você faz a partir da gravação, ele replica para você depois, então fica muito mais fácil. Uma outra funcionalidade que a gente tem no Photoshop, que daí é a quarta funcionalidade que eu vou te mostrar, é a funcionalidade das amostras. Você vem aqui em janela, vem em amostras e clica aqui, ele vai abrir essa janelinha aqui para você. Você vai ter aí, de padrão, essas pastas de cores, RGB, CMYK, escala de cinza e pastel, e algumas outras que tem por aí. Eu criei a pasta de cor da Check, e aí você pode criar a da sua empresa ou também das identidades visuais dos seus clientes, caso você faça, por exemplo, posts para redes sociais. Então, ao invés de você ficar pegando ali, abrindo o PSD antigo para pegar as cores, ou simplesmente fazendo quadradinhos, você vem aqui e salva as cores da identidade visual dos seus clientes, e aí fica tudo aqui já programadinho para você, salvado para você utilizar. Então, por exemplo, se eu quero fazer um preenchimento de fundo, eu simplesmente venho aqui, clico aqui nas cores, ó, e aí tenho já tudo certinho para mim, ok? Ah, Davi, como que faz isso? Muito simples. Você vem aqui, nessa parte aqui, ó, e cria um novo grupo. E você vai nomear esse novo grupo. Então, eu vou colocar aqui, minha IDV. A partir de agora, tudo que tiver no meu primeiro plano e eu clicar aqui em mais, ele vai selecionar a cor para mim. Então, vamos supor que a primeira cor que eu quero colocar aqui nesse grupo é meio que um magenta. Então, eu venho aqui e escolho essa cor e deixo lá no primeiro plano. Tá vendo? Tá lá no primeiro plano. Agora, eu venho aqui em mais e agora eu coloco aqui magenta, minha IDV. E dou OK. Beleza, já foi para lá. Vamos supor que a segunda cor da minha identidade visual é um cinza, um branco acinzentado, um branco gelo. Coloquei ali no
primeiro plano, venho aqui no mais e coloco aqui cinza, minha IDV. E aí eu vou colocando, e você pode fazer diversos grupos, diversas combinações de cores, diversos tudo que você quiser. Agora, a quinta e a última funcionalidade, mas não menos importante, é a funcionalidade das bibliotecas. Vocês viram aqui nas amostras que a gente tem as cores e somente as cores. As bibliotecas, elas simplesmente permitem que você faça qualquer coisa, que você organize qualquer elemento ou quaisquer elementos dentro de combinações, dentro de grupos, assim como as amostras fizeram ali com as cores. Só que aqui, por exemplo, você pode criar um grupo da sua identidade visual completa. Então você cria aqui uma nova biblioteca, né, da sua identidade visual completa, tá aqui Check Design, e você cria subgrupos dentro desse grupo. Então eu tenho aqui o logo, as variações do logo da Check Design, tem as cores também, que aí tem todos os códigozinhos aqui, tudo bonitinho, e tem os elementos que normalmente eu uso nos posts. Então para eu não ficar abrindo o Illustrator, para eu não ficar abrindo um novo documento, eu já deixo tudo aqui bonitinho para eu já pegar esses elementos e só arrastar para o meu post aqui, para o meu projeto e colocar aqui. E como ele está em objeto inteligente, porque ele está linkado com a nuvem, também está linkado porque ele veio direto do Illustrator, e o Illustrator trabalha com curvas e não com pixel, eu já tenho aqui ele de uma maneira que eu consigo redimensionar e não perder a qualidade, não perder ali, né, a resolução total dele. Para fazer as bibliotecas, é mais ou menos no mesmo sentido da amostra de cor que a gente fez ali. Você vai vir aqui e vai criar uma nova biblioteca. Você vai nomear essa biblioteca e vai colocar minha IDV ou o nome que você quiser. A partir do momento que você criou, você vai ir lá no seu Illustrator, se você usa ele, ou aqui mesmo no Photoshop, e você vai arrastar os seus elementos para cá, para dentro. Ou então você vai vir colocar aqui, ó, mais, e aí você coloca a cor do primeiro plano, algum gráfico, criar a partir da imagem, ou adicionar tudo, depende do quanto que você for. E aí você pode criar, obviamente, pastas. A partir do momento que você coloca aqui, ó, cor do primeiro plano, beleza, coloquei o branco. Vou trocar aqui e colocar o amarelo. Vou colocar aqui, cor do primeiro plano. Aí eu criei duas cores aqui. Vou criar um grupo para essas duas cores, ó. Criar grupo, eu venho aqui e coloco cores. Tem ali o amarelo e aqui eu arrasto para dentro do grupo das cores esse branco. E aí, show de bola, fica os dois aqui, né, no mesmo grupo, organizadinho. E você pode criar outros grupos, como, por exemplo, o grupo de elementos. Então você vem aqui, elementos, assim como eu fiz lá na Check, você cria um elemento que faça parte da sua identidade visual. Por exemplo, o círculo. A gente vai, centraliza ele aqui bonitinho, transforma em objeto inteligente, vai lá em biblioteca, vem nesse grupo aqui de elementos, clica em mais e coloca gráfico. E aí ele vai colocar lá para dentro, só você clicar, arrastar e aí beleza, tá tudo ok, tudo legal. Bom, é isso, você viu aí na tela do PC algumas funcionalidades que eu uso. Se você não usa ou se você não conhecia, eu indico você a usar, indico, como eu disse também no início do vídeo, você transformar isso em hábito, se forçar, porque isso vai te ajudar muito no dia a dia, vai te ajudar muito mesmo. Confia em mim, porque desde quando eu comecei a utilizar essas coisas a meu favor, a minha vida no trabalho mudou 100% e não é nem tipo meme, não é nem brincadeira, é real, é tipo assim, mano, eu não preciso nem falar, né? Vocês viram aí a agilidade que eu faço as coisas. Bom, se você gostou, já sabe, deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos de valor como esse. E se você testar e for usar alguma coisa que eu te ensinei nesse vídeo aqui, posta nos seus stories lá no Instagram e marca a gente, @checkdsgn, para você ser repostado e pra gente trocar uma ideia. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.